Bom dia, amigos, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 27 de julho de 2025 e agora aqui no meu relógio está marcando 8 horas e 23 minutos da manhã, ok? Então, gente, nada como começarmos um domingo com paz, com harmonia, com felicidade, por que não dizer, né? E se não houver, nesse momento para vocês, um pouco de paz e felicidade, procure interiormente que você vai encontrar essa paz. Converse um pouquinho com Deus, converse com Jesus, pedindo forças, que Ele vai com toda certeza, tanto Jesus quanto Deus, irão te dar ânimo para seguir em frente. Fazer uma pequena oração então, para nos fortalecer nessa caminhada em que nos encontramos. Deus nosso Pai, obrigado por tudo que tem feito e faz por todos nós aqui nessa terra. Dá-nos força, Pai, para te compreender melhor, para sermos úteis aonde quer que nos encontremos, no nosso meio familiar, no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente que nos encontrarmos. Nos auxilie, Pai, que o Senhor também possa orientar a todos aqueles que se encontram desorientados, desesperados, passando por necessidades que até desconhecemos. Que o Senhor os ampare e os fortaleça sempre. Que Jesus, nosso querido Mestre Jesus Cristo, nos inspire também com seus ensinamentos, com a sua proteção para com cada um de nós. Que assim seja. Bem, meus irmãos, vocês estão vendo aí essa que está escrito aí, né? É um trabalho que nós fazemos todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, ou 20 horas, né? É um trabalho recente, novo, que não custa nada para a gente estar sempre relembrando a vocês desse trabalho. Às quintas-feiras vocês poderão fazer perguntas diretas, que é uma live ao vivo, e as respostas são dadas na mesma hora que vocês fizerem a pergunta de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a doutrina espírita, vocês anotem num pedacinho de papel, numa folha, no caderno, não importa. E quando chegar na quinta-feira, às 8 horas, vocês acessem o canal do YouTube, que eu estarei ao vivo à disposição para responder e tirar dúvida, na mesma hora que me fizerem as perguntas. Gente, nós não precisamos acreditar em tudo que nos dizem, nem tampouco duvidar de tudo que nos dizem. As religiões, sejam elas quais forem, né? Inicialmente ela foi criada com um propósito bom de nos trazer instruções de como é Deus e de como devemos nos comportar perante a vida e perante o nosso semelhante. Mas, como é de muito da natureza humana, estamos todos em caminho, em processo, melhor dizendo, a caminho, né, de aprendizagem e de conhecimento. Então, é claro que durante essa caminhada, nós nos deixamos levar pelos sentimentos ainda negativos, pelos desejos, pelas nossas vontades, pelo egoísmo, pelo orgulho, vaidade. E é claro que até hoje existe isso. Pessoas tirando proveito da religião
para se beneficiar financeiramente. Essa atitude não é privilégio de nenhuma religião, pois que encontramos charlatões em todas elas, sem qualquer tipo de exceção. Hoje em dia, então, principalmente. Uma religião, geralmente, quando ela nasce, né, ou quando ela nasceu, que já existem séculos, ela nasce pura, sem segundas intenções, sem segundos interesses. Porém, muitos de nós provavelmente já fizemos isso em vida passada, tiramos proveito da religião, né, para benefício próprio. Então nós temos, até hoje isso acontece, mas nós tivemos, algum tempo atrás, um homem que veio aqui na Terra e quis dar um basta nisso tudo. Esse homem não criou nova religião, não criou nova doutrina, não criou nada. Ele simplesmente veio aqui dar um basta. Esse homem foi Jesus Cristo. Esse espírito que eu nem digo que ele aceitou uma missão. Eu diria que ele escolheu, né, criar essa missão para ele, para ver se ele conseguia, ou conseguiria, naquela época, 2025 anos atrás, acabar com os abusos das religiões. Essa foi a missão de Jesus, que ele próprio criou, ele próprio escolheu. Pois que sabemos nós, da doutrina espírita, ou acreditamos que assim seja, que ele é o responsável pelo planeta Terra. Portanto, ele é responsável por todos aqueles que aqui estão. Aqueles que se encontram atualmente e aqueles que se encontravam naquela época que Jesus aqui esteve. Então, todos nós que estamos na Terra, ou se estamos aqui desde aquela época, ou se chegamos muito depois, Jesus é responsável pela nossa educação, pelo nosso progresso moral. Ele não criou religião alguma, nenhuma. Ele veio, inclusive, combater as religiões. Ele sabia que passaria pelas dificuldades que passou. Mas ele não deixou nada escrito. Não deixou. Ele não aconselhou aos seus apóstolos a escreverem nada. Também não. Ele só mandou que seus apóstolos fossem correr o mundo e pregar a palavra dele. A palavra de Jesus era de amor. Não foi de criação de religião. Não foi de adorar a Deus, nem nada disso. Mas o ensinamento de Jesus foi apenas isso: amar. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. Que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita. Que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Então ele apenas pregou o amor. Ok? E por conta disso ele foi, claro, assassinado, principalmente pelos aqueles escribas daquela época, que se sentiam ameaçados pelas coisas que Jesus falava. Jesus falava sim, ameaçava eles, mas de uma forma diplomática. E eles tentando pegar Jesus de tudo quanto é forma para justificar a sua prisão e o assassinato de Jesus Cristo. Mas ele conseguiu, ainda assim, no meio dessa ganância do homem, deixar para nós muitos ensinamentos que foram repassados durante séculos, que se encontram, né, por aí escritos. Agora, nós não podemos deixar de pensar no seguinte: se Jesus não deixou nada escrito, tudo que está escrito não tem nada a ver de sagrado. Começa por aí. Aqueles que escreveram alguma coisa foram os seus apóstolos, né, que deixaram várias coisas escritas nos seus diários, passando informações de que Jesus fazia isso ou aquilo. Eles deixaram escrito aquilo que eles pensavam, a interpretação deles, não fielmente à ideia que Jesus passou. Ok? E daí nasceu a Bíblia, o Antigo Testamento e por aí vai. Agora, Moisés
que havia vindo antes de Jesus Cristo, criou suas leis também. Ele foi inspirado no Monte Sinai a criar 10 mandamentos. Isso é bem verdade. Mas não foi inspirado diretamente por Deus, que isso seria impossível. É impossível. Mas, enfim. E ele criou não, né? Ele, inicialmente, foi inspirado pelos 10 mandamentos. E daí para diante ele criou suas leis, as leis mosaicas. Aliás, foram essas leis de Moisés que condenaram Jesus à morte. Ok? Então vejo que Moisés, na verdade, não abriu caminho nenhum para Jesus. Muito pelo contrário. Ele fechou o caminho para Jesus quando criou suas leis. Porque deve ter sido levado pela vaidade e deixou que os maus espíritos o dominassem e o, como poderia dizer, fizesse de um médio imperfeito. Utilizaram ele como um médio e ele se deixou, porque ele também não era perfeito. Se nós hoje não somos, imagina ele naquela época. Então, a doutrina espírita fala assim, que a primeira revelação foi a de Moisés. Eu realmente discordo. A segunda revelação foi Jesus Cristo. Também discordo. E a terceira revelação é o Espiritismo. Também discordo. Ok? O que eu acho que foi a primeira revelação foi a de Jesus. A segunda revelação foi a de Jesus e a terceira também. O resto são criações nossas, que a gente acaba botando nas ideias de Jesus as nossas ideias. Mesclamos aquilo que Jesus disse com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer acreditar, por interesses, sejam eles financeiros ou sejam eles por interesse da vaidade. Ok? Mas, querendo ou não, intuitivamente, nós trazemos dentro de nós a centelha de Deus, a centelha divina. Essa centelha dá-se, pelo menos, nós acreditamos que assim seja, o nome de consciência. Essa consciência está dentro de nós, não está no corpo, não está no perispírito, está em nós, em espíritos. Porque o homem é composto de 3 elementos para se tornar um homem. Ok? Quais são os elementos? O corpo físico material, essa carne. Isso é um elemento bruto, o mais bruto de todos. Depois vem um semimaterial, que é o perispírito, que está ligado ao corpo, uma parte, e uma parte desse perispírito nos liga a nós espíritos, que estamos no núcleo disso tudo. Desses 3 elementos, quem pensa, quem age, quem quer, quem faz, é o espírito, que somos nós. Nós nos encontramos no centro desses 3 elementos. Quando o corpo morre, ficamos com o nosso perispírito apenas. E ele guarda a imagem do corpo que tínhamos na vida última. Ok? Então, assim, nos apresentamos na pátria espiritual. Esse é o processo natural. Por que eu estou falando tudo isso? Porque exatamente essa centelha divina consciência não está no perispírito, está em nós espíritos. Tanto é que nós sempre, as nossas atitudes são carregadas de nossas vontades. Não é verdade? São carregadas de nossas vontades e da consciência. Vocês observam que muitas vezes a gente quer tomar uma atitude, ou vai tomar uma atitude, pensa em fazer algo e a consciência está lá, não faça isso. Mas nós contrariamos a consciência e fazemos. E acabamos sofrendo a consequência. Tantas outras vezes, vem a nossa consciência também, de forma diferente. Vem a nossa vontade de fazer algo, seja o que for, algo bom ou algo ruim. Entendam bem isso. Então você tem a vontade de fazer o bem, vamos supor. A consciência fala para a gente, faça assim, faça isso. E a gente vai e faz. E qual o resultado de nós termos essa consciência de bom pensamento? Também tem um resultado. O resultado é bom. É por isso que Jesus fala que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Mas enquanto nós não entendemos isso, vamos continuar.
a dar mais valor à maldade, ao mau comportamento. Vamos esbravejar quando as coisas nos dão errado por causa do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Porque se nós fôssemos humildes, conforme Jesus nos aconselhou, né? Que o reino do céu pertence aos mansos, pacíficos e humildes, nós não pensaríamos dessa forma. Mas ainda somos assim. Achamos que merecemos mais do que os outros, coisa que não é verdade. Nós recebemos aquilo que merecemos, ok? Mas ninguém merece sofrer. Ninguém é castigado, como alguns pensam. Alguns pensam até no meio espírita, você fez o mal, nós somos imperfeitos, por isso que vamos passar pelo umbral. Eu, pessoalmente, hoje, deixar bem claro isso, não acredito nisso, porque eu penso bastante. Vou explicar a vocês porque eu não acredito nisso. Que nós vamos sofrer pelos erros. A nossa consciência vai nos castigar e nos maltratar. Também não acredito nisso. Isso é o que todo mundo quer que nós acreditemos, né? Seja quem for, espírito ou religião, seja quem for. Seja espírita, a religião ou não. Querem que a gente pense nisso. Querem que nós acreditemos nisso. E eu me recuso a acreditar. Por que eu me recuso a acreditar? Porque eu sou um aluno, eu sou um aprendiz. Ah, mas você já repetiu de ano, vamos voltar figuradamente? Diversas vezes. Como poderia dizer isso? Já cometeu o mesmo erro diversas vezes. Ainda assim sou aprendiz. Ainda assim. Cedi as coisas erradas, sim, mas ainda sou aprendiz. E como tal não posso sofrer porque ainda não tive a capacidade de superar minha fraqueza. Ora, se eu fui criado imperfeito, se eu fui criado incapaz, a imperfeição é a incapacidade, eu estou errado. Então a culpa é minha? Não, seria a culpa do meu Criador. Eu estou trazendo uma reflexão da forma que eu penso para vocês entenderem um pouco mais. Se quem me criou simples e ignorante, ele sabia que eu seria, né, uma pessoa como tantas outras, iguais às outras, cometendo erros até aprender. Não é assim que a criança aprende a andar? Né, caindo? Qual pai estúpido ou ignorante iria bater no filho porque ele não sabe andar ainda? Seria de uma insensatez sem preceito, né? Enorme. Não é verdade? Então, é assim eu vejo Deus para com cada um de nós. Como Deus vai nos castigar se Ele mesmo nos criou, de certa forma, com a possibilidade de fazer o mal, porque ninguém vai conseguir fazer o bem sem fazer o mal, sem sofrer a consequência do mal. Vou dar outro exemplo, são coisas muito básicas. Se eu tenho à minha frente, sou uma pessoa que eu desconheço, um ser ignorante, lá das cavernas, e vejo um copo com água, e ela está fervendo, mas eu não sei que aquela água está fervendo. Não tenho a menor ideia. Ela está no copo ali, borbulhante, fervendo. Como é que eu vou saber que aquilo vai me fazer mal ou não? Só experimentando, não é verdade? Quando eu beber aquela água, se ela queimar meu estômago, meu esôfago, minha garganta, minha boca, minha língua, aí eu saberei que aquele estado daquela água vai me fazer mal. Então existe o mal? Não, não existe. É outra questão. Porque se essa situação, figuradamente que eu apresentei, me faz entender que aquilo me faz mal, aí eu aprendo. Não vou fazer novamente, repetir a segunda vez. Mas existem outras coisas que insistimos em fazer. Não é verdade? Por exemplo, a pessoa é diabética, né? Sabe que o açúcar não faz mal. Tem que ter um controle, né, da glicose no sangue. Mas geralmente os diabéticos são aqueles que adoram comer doce. E de vez em quando, mesmo sabendo que corre um risco à saúde, pereré parar, não vai comer um docezinho? Não vai ter que recorrer à insulina e etc e tal? Pois é. Então, somos assim, aprendendo a lidar com os nossos desejos, com as nossas fraquezas, podemos dizer fraquezas, que são desejos, a dominar esses desejos.
Se estamos aprendendo, somos castigados por conta disso? Deus impôs a lei de Talião? Qual a lei que Moisés criou, né? Aqui se fez, aqui se paga. Aliás, é isso que se fala a religião, a doutrina espírita. Os espíritos não trouxeram essa informação. Aqui se fez, aqui se paga. Aquele que matar pela espada perecerá. Dizem que foi Jesus que disse. Eu discordo. Não acredito, não aceito. Pode ser que eu esteja enganado, quem sabe. Porém, as evidências do amor de Jesus são bem contrárias. Não é verdade? Quando ele fala que uma caridade apaga uma multidão de pecados, quando ele nos fala que todos nós somos aprendizes, ele é o nosso, nós somos a ovelha dele, não é verdade? Ele é o Cordeiro de Deus. Olha, se ele é o Cordeiro de Deus, se nós somos as ovelhas, ele é o nosso pastor, espera aí, ele iria nos trazer medo, terror? Lembram que dizem, muitas coisas dizem e não sabemos se é verdade, que quando Jesus estava na cruz, ao lado dele tinha dois malfeitores, ladrões, bandidos, assassinos, sei lá o que eles faziam. E um deles fala para Jesus assim, mestre não, fala assim, fizeram isso contigo e você não merecia. Nós, esse bandido falando, estamos aqui porque cometemos crimes, roubamos, matamos e etc e tal. Você não merecia estar aqui, por que eles fazem isso contigo? Aí o outro bandido se mete na conversa e fala assim, ele tem que morrer mesmo, tá certo, viu aí? Fez tanto aí pelos outros, agora tá aí. Os outros, as pessoas que você ajudou, bereré, parar, estão te matando, bebê. Continuou falando besteira. Aí Jesus fala para esse outro bandido, fala assim, você acredita em Deus? Aí o bandido parece que fala assim, sim, eu acredito. Aí Jesus fala, você estará ainda hoje no paraíso comigo. Isso é Dizem que isso aconteceu, que isso foi verdade, eu não sei. Seja como for. Se isso foi verdade, esse homem que tinha praticado seus crimes, seus assassinatos, por acaso foi para o inferno? Por acaso foi para o umbral? Porque o inferno dos espíritas é umbral. Por acaso ele foi condenado a passar pelo umbral? Jesus por acaso mentiu para ele? Será que Jesus mentiu para ele? Falou, você vai estar comigo ainda hoje. Mas, quando chegou na hora, Jesus não pegou ele não, deixou ele lá sofrendo no umbral. Mas está o espiritismo aí falando que você pega o evangelho, vai ver muitas contradições. Apresentam como as outras religiões, um Deus bom no momento e Deus mau no outro momento, que ele vai castigar, que ele pode fazer isso ou aquilo. Deus já fez o que pôde fazer e o que deveria ter feito. Nada mais. A lei de Deus ela é perfeita. A lei de Deus não pune ninguém, muito pelo contrário. Ela nos dá diversas oportunidades de reparação. Porque se fosse o contrário, Deus não seria bom na sua excelência, como Jesus nos apresentou um Deus bom, eterno. Não, então seria mentira de Jesus, Deus não existe, é tudo uma bagunça, nós existimos por conta de um caos, por conta de um acaso, por conta de não sei o quê, Então o mundo está em completa desarmonia, enfim. E como eu não consigo ver assim, eu consigo ver um Deus que esteja onipresente, onisciente, onipotente, né? Enfim, bom numa bondade que a gente não consegue imaginar. Eu não consigo ver castigo, não consigo ver umbral da forma que nos apresentam, não. Embora a nossa consciência nos cobre dos nossos erros, peraí, nossos acertos, a consciência não vai apontar, não? Isso é uma consciência ou é um promotor? Não é o promotor que acusa? Advogado de acusação? Isso está mais para ser um advogado de acusação. Essa consciência que a religião nos apresenta, inclusive o espiritismo, seremos cobrados pela nossa própria consciência. Nós já somos, quando estamos aqui na Terra, temos uma ideia dessa consciência nos alertando do que é certo e do errado. Mas para aí,
E quando a consciência nos diz que a coisa certa a fazer é de tal forma e a gente cede e faz, não tem mérito não. Quer dizer, nós somos obrigados a acertar, porque se não acertar, tu tá ferrado. É assim que nós fizemos com os nossos filhos? É assim que o professor faz com o aluno? Tá aqui, tu tem que tirar 10, tirar 9 tá ferrado, vai ser castigado. Acertou 99 questões, errou uma, tá ferrado. Já falou outra palavra aqui, que dá vontade de falar. Tu tens 10 questões, tem 100 questões para acertar, se tu errar uma, tu vai ficar de cara para a parede. Desculpe o termo. Dá vontade para aquele outro palavrão enorme aqui. Eu tenho que me conter. Porque realmente nós estamos o tempo todo nos castigando, nos chicoteando, nos agredindo, como se nós fôssemos os culpados de sermos o que somos ainda, de sermos ignorantes. Somos culpados por cometer erros, por viver no meio de uma porrada de gente errada, como a gente é. Nós somos culpados. Nossa consciência é uma juíza implacável. O que fizeram com Deus? O que fazemos com Deus? O que dizemos que Deus é? Quando será que vamos abrir os olhos para entender que nada disso é verdade? Porque se a gente acredita numa coisa, ela passa a ser verdade em nós. Naquilo que você acredita, você passa a ser uma parte da tua verdade. E essa verdade mentirosa é uma ilusão. Essa verdade mentirosa é uma ilusão, vai te prender nesse círculo ilusório de condenações. E você vai sofrer uma coisa que não precisa sofrer. Não tem necessidade alguma, nenhuma. Entenda que você está no processo evolutivo. Você está aprendendo. E não tem outra forma de aprender que não seja errando. Nós aprendemos com nossos próprios erros. Entenda isso. Mas vá mais além, entenda que os outros também são assim. Que o teu direito é o direito que todos têm. Que o direito que Deus te deu para todos. Você não é especial. Todos somos especiais. Não tem privilégio. No universo de Deus existe igualdade, oportunidades. Esse é o Deus que eu acredito que exista. Esse é o Deus que eu trago em mim. Eu não preciso pedir perdão a Deus, não por eu ser prepotente, me entendam bem, mas hoje eu entendo que quando eu peço perdão a Deus, Deus já sabia que eu iria pedir perdão, que eu já pedia perdão em silêncio. Sim, a nossa consciência pede perdão em silêncio, e muitas vezes nós não nos apercebemos disso. A nossa consciência nos indica o caminho a percorrer, e nós, às vezes até contra a própria vontade, a contragosto, seguimos aquele caminho. Às vezes é um caminho difícil, outras vezes não são tão difíceis, mas nós sabemos que temos que atravessar aquele mar. E atravessamos. Temos grandes exemplos de homens que fizeram descobertas maravilhosas, seguindo a consciência. Que para muitos aquela ideia desses homens era absurda, era estúpida, era um suicídio, mas eles enfrentaram as críticas, enfrentaram os perigos e atravessaram os mares e descobriram novas terras. Numa época que se acreditava que o planeta era plano, interessante coisa, ora, se o planeta fosse plano, ele ia chegar a cair no abismo. Pois bem, imagine vocês hoje vivendo naquela época. Se hoje tem pessoas que acreditam na Terra plana, imagina naquela época essa consciência que era generalizada. E os caras foram pioneiros. Pegaram suas caravelas e atravessaram o mar. Sem saber o que iam encontrar pela frente, é verdade? Ninguém avisou, olha, vá até lá que lá tem terra, vá para lá que lá tem outro continente, e por aí vai. Não, eles foram descobrir. Seguiram suas consciências.
porque estavam no caminho correto, enfrentaram tudo e a todos. Hoje nós nos deixamos levar pelas histórias estúpidas que nos contam, porque nós preferimos que assim seja. Mas não faz mal, é a nossa escolha. Não se esqueçam do que eu falei, somos aprendizes. E como aprendizes, temos o direito sim de errar, de fazer as coisas erradas. Mas sabemos exatamente se deveremos ter feito tal coisa ou não. Mas existem aquelas outras que a consciência não vem nos avisar que é certa ou que é errada. Essas são as experiências novas, pois a nossa consciência ainda não assimilou adequadamente a decisão correta. Ela só vai assinalar quando tomarmos a decisão, errarmos ou acertarmos. Isso ficará registrado em nós, espíritos. Não vai ficar em outra parte, vai ficar na nossa consciência espírita, em dentro de nós. E na próxima oportunidade que essa experiência se nos apresentar, aí a consciência fala, quase que diretamente, olha, você já fez, deu merda. Ou irá falar, olha, você já fez, deu certo, faça novamente. Ok? Então, a própria consciência só vai poder nos dar o aviso, nos alertar, se nós já vivemos, já passamos por aquilo. E já obtivemos o resultado positivo ou negativo. Mas, muitas vezes, como eu falei, ela vai se formando gradativamente através das nossas próprias experiências, dos nossos erros e acertos. E sem isso, sem errar, ninguém consegue acertar. Ou vocês acham que Deus criou alguém perfeito? Se Deus criou alguém perfeito, Ele foi injusto, pelo menos conosco, que somos imperfeitos. Ah, mas Deus pode criar. Eu não estou dizendo que Ele não possa. Ah, Deus pode criar um anjo. Claro, eu não sei, eu desconheço o poder de Deus. Quem sou eu para dizer que Deus possa isso ou aquilo? Mas seria coerente Deus criar um ser perfeito e criar, pelo menos a mim, tão imperfeito como eu sou, me criar um ser simples e ignorante, com todas as necessidades de aprendizar a próprio custo do sacrifício meu de viver uma vida que seja, ou diversas, não importa, mas sofrendo, passando por dificuldade para aprender. E ao outro ele criou um anjo, um espírito já inteligente, com toda a sabedoria. Ah, Deus precisava de ajudante. Por que não me botou como ajudante? Ah, porque escolheu fulano Beltrano e não me escolheu? Então, gente, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que somos todos filhos de Deus. Cada um está num grau diferente, é como uma grande escola. Imagine uma escola, uma faculdade, que tem o ensino, desde o ensino primário, até que o cidadão se torne um médico, ou um engenheiro, seja o que for, o ensino superior. Assim é a vida da gente, uma grande escola, onde tem todas as categorias, todas as classes, uns que estão já terminando a faculdade, outros que estão lá no início, começando a aprender a falar, a aprender a ler. É onde nos encontramos, nesse meio todo. Então esse é o universo em que habitamos, com oportunidades diversas. Esse é o Deus que eu conheço, pelo menos hoje. Uma visão mais ampla da ideia que eu fazia quando era mais jovem. Não existe maldade, não existe punição, certo? De Deus, não. Existe a ignorância do homem, nossa ignorância, falta de conhecimento, falta de experiência, falta de amor, mas isso tudo é temporário. Um dia chegaremos, né, na evolução máxima, mas só chegaremos lá, né, com o nosso próprio desejo. Não digo sacrifício, porque sacrifício me parece que a gente tem que sofrer. Outro erro que eu acho também muito interessante, sofrer para ganhar os céus. Caramba,
eu tenho que sofrer para ganhar os céus. Nem sei que céu é esse, mas vamos lá. Para ter muita alegria e felicidade. Do outro lado, eu tenho que sofrer aqui. A gente vai ver isso no Evangelho, no Espiritismo. O sofrimento liberta a alma. Liberta? Será? Então eu tenho que sofrer, que me lascar, me ferrar todo, para depois receber a recompensa. Então eu vou falar uma coisa, eu não quero me lascar todo, não quero sofrer e não quero receber a recompensa. Quero ter uma vida média, para não falar a palavra bosta, uma vida inútil, para chegar do outro lado também ser inútil. Eu não quero. Quem seria masoquista de querer sofrer? Quem seria? Eu não ia querer sofrer para depois... você sofre na terra porque depois de tudo isso aqui. Pô, sacanagem. Você... É a mesma coisa que falar, vou te dar 10 chicotadas, depois eu vou te dar 1 quilo de doce de leite, de doce para você comer e saborear. Aí eu falo, tá bom, então me dá chicotada. Que merda é essa? Que troca é essa estúpida? Quem seria tão estúpido, ignorante de aceitar isso? Eu vou sofrer porque depois eu vou conseguir o céu. Caramba. Mas a gente vai ver isso muito no Espiritismo falar sobre isso. Temos que sofrer aqui. Ninguém tem que sofrer nada. Eu acho que só sofre... Quem sofre é quem não tem compreensão. Mas eu estou vendo o cara ali, ó. O cara só come uma vez por dia. A casa dele está caindo aos pedaços e está sofrendo. Esses são os seus olhos, meu irmão. Se você está vendo o cara sofrendo, são os olhos seus. Tu sabe se aquele espírito que está ali sob aquelas condições está satisfeito e alegre por dentro com o que tem? Tu sabe se ele come uma vez só por dia, mas ele está agradecendo aquela comida que ele come uma vez por dia? Você sabe disso? Você sabe que aquele canto, aquele abrigo que ele tem, ele não está satisfeito com aquele carro, mas quando chove molha, ele não está satisfeito. Ele não está sofrendo, só sofre aquele que quer sofrer. Essa que é a grande verdade. Então o sofrimento não existe. Nós criamos essa palavra para definir uma dificuldade. Dificuldade não é sinônimo de sofrimento. Quando nós entenderemos isso? Vai demorar? Depende de cada um de nós. Eu já estou começando a entender isso. Aliás, há muitos anos atrás, eu tive uma parente minha, que eu já contei aqui, minha tia madrinha. Ela morava num barraco, na beira do morro. Quando chovia, a água passava por tudo quanto é lado. Não tinha recursos financeiros. O chão da casa era chão batido. E ela era bem idosa, eu muito jovem. E nós morávamos muito distantes uns dos outros. A minha família, minha mãe, etc. e tal, não tinha grande recurso financeiro para poder visitar essa minha tia, que era minha madrinha, visitar quando quiséssemos visitar. Não tínhamos condições. Tinha que ir de carro, tinha que ter carro, tinha que botar combustível no carro, e não era fácil. Mas lá íamos de vez em quando. E lembro toda vez que nós íamos, até quando ela estava com uma idade bem avançada. Eu era muito jovem, eu devia ter ali meus 12 ou 13 anos, não lembro muito bem. E ela já enferma, cheia de dificuldades, e sempre que eu ia lá, eu lembro, foram poucas vezes, mas eu lembro que ela estava sempre sorrindo. Passando fome, passando necessidade, casa de chão batido. Quando nós íamos lá, era fim de semana, ficávamos lá sábado e domingo, voltávamos de lá cheios de pulga, meu Deus do céu. Eu nunca dormi numa casa que tivesse tanta pulga. Aliás, a gente nem conseguia, eu pelo menos não conseguia dormir direito. Aquelas bichas andando no seu corpo, te mordendo, meu Deus do céu. Que coisa horrível. E ela vivia sob essas condições. Eu era criança, eu não tinha muita noção das coisas, eu não podia fazer nada. Eu tinha 12 anos. Era por aí mesmo. Tinha 12 anos. E eu não podia fazer nada. E ela estava sempre sorrindo, eu ficava pensando, caramba, ela já idosa, sentindo dores, tinha mais de 80 anos, não lembro a idade dela. E o filho dela, que morava com ela, meus primos, que eram netos dela,
Me contava que ela passava a noite gemendo baixinho para não incomodar a ninguém. E quando chegava na manhã seguinte, ela estava rindo. E ela cansava de falar quando chegávamos lá. Falava, tia Carita, como é que a senhora está? Ah, estou bem, graças a Deus. Eu tenho muito mais do que Deus que mereço. Deus me dá muito mais do que eu mereço. Uma gratidão. Ela sofria? Não. Serviu de exemplo para a gente? Serviu. Então eu tenho esse exemplo comigo. Não sou igual a ela mesmo. Claro que não. Mas vocês acham que ela não me transformou? Ela me transformou. Muitas vezes quando eu me lamento por pouca coisa, eu lembro dela. Muitas vezes quando eu sinto dores físicas, que eu já tenho 70 anos, eu sinto dores no corpo, um desânimo, um cansaço, um abatimento. Claro, não sou perfeito, tanto quanto ela nesse sentido era. Aí lembro dela. E fico pensando, como é que ela conseguia? Passando por coisas piores do que eu, não tem nem como calcular, como imaginar, e sempre sorrindo, sempre agradecendo a Deus as coisas que ela tinha que não era nada. Então fico pensando, onde existe o sofrimento? O sofrimento não está fora da gente, está dentro da gente. O sofrimento não está na falta disso ou daquilo, materialmente, mas sim na falta daquilo, moralmente dentro da gente. E quando alguma coisa moral nos falta, ela nos ajuda a nos acharmos culpados, fracos, devedores, pecadores e por aí vai. Mas acho que chegou o tempo de nós entendermos que não somos nada disso. Somos todos filhos de Deus, aprendizes, conforme falei, na grande escola, onde uns se encontram mais na frente, outros no meio do caminho, né? E sempre estaremos no meio de alguma coisa. Ou estaremos acima de alguém ou abaixo de alguém. Sempre estaremos sob essas condições, abaixo de alguém e acima de alguém. Porque sendo assim, e somente assim, daremos aquilo que recebemos. E recebemos algo para repassar. É da vida, é da natureza. Entenda e te perdoa. Te perdoe sempre. Mas não se esqueça de perdoar o seu semelhante. Porque se você carece de ajuda, de perdão, de amor, seus irmãos também carecem disso. Tudo aquilo que te faz falta para o outro. Tudo aquilo que te é demais, também é demais para o outro. Mas saiba definitivamente que você nem ninguém veio nessa terra para sofrer, mas sim para aprender. E não por uma imposição de Deus, mas por uma escolha que você fez, por uma escolha que nós fazemos antes de nascer. Ali é que utilizamos o nosso livre-arbítrio. Escolhemos a vida que iremos ter na terra. Escolhemos as dificuldades que passaremos e tudo mais. E sendo assim, viemos para a vida com compromisso e responsabilidade. Não é só você, não é só eu, somos todos nós. Somos todos nós, desculpe. Teu pai e tua mãe têm uma responsabilidade para contigo. E você para com eles. Da mesma forma você para com teus filhos. E assim sucessivamente. Nascemos entrelaçados de responsabilidade uns para com os outros. Então se alguém falha contigo, pouco provável você irá acertar com outro alguém quando se trata do mesmo assunto. Será que me entendem? Um pai ou uma mãe que espanca seu filho para a educação está criando um futuro agressor. Pode ser que esse filho consiga crescer e não fazer o mesmo, fazer os outros sofrerem aquilo que ele sofreu. Se ele assim proceder, ele cresce. É a oportunidade de crescimento espiritual desse filho. Mas esse filho tem mais possibilidade de repetir o erro do pai e da mãe. E se ele repete o erro do pai e da mãe, o pai e a mãe é tão culpado quanto ele, ou pior,
porque foi o pai e a mãe que iniciou ou ensinou ele a ser cruel. Ok? Então nós, embora tenhamos nascido com boas intenções, aonde eu quero chegar, nem sempre conseguiremos suportar por conta daqueles outros que vieram conosco com o mesmo propósito, mas que chegaram aqui usar o seu livre-arbítrio e não querem nos ajudar por algum motivo. Querem nos fazer mal e acabamos cedendo também. Então, minha gente, vamos entender um pouco mais profundamente sobre isso. Entendemos que nem sempre nós faremos o certo, porque nem sempre estará nas nossas mãos apenas. Dependemos, muitas vezes, muito mais do que pensamos, daqueles que convivem conosco. Ok? Fiquem com Deus. Espero que o domingo de vocês seja de muita paz. Entenda que você está onde deveria estar, por escolha que você fez. E faça o melhor que você puder. Faça o melhor. Acho que essa é a nossa obrigação. Perdoe sempre. Nem questione. Perdoe. Faça uma oração a Deus. Peça sempre que você tiver em dificuldade para tomar uma atitude. Você sempre será muito bem orientado. Disso eu tenho certeza. E não jamais se condene por qualquer erro que você tenha cometido. E tampouco condene alguém. Deixe que a própria consciência tua te liberte dessas ideias que vivem constantemente nos repassando de castigos. Olhe os acertos que tu teve. Entenda que você, sendo aprendiz, como os outros são, você é incapaz de acertar tudo. Como todos os outros também são incapazes. Como eu falei, encerro aqui. Um professor que dá a prova para o seu aluno e exige que ele acerte todas as questões, as 100 questões, é um professor insensato, pois o aluno está aprendendo e suscetível a errar algumas questões. Assim é Deus para com cada um de nós. Sabe que nós somos suscetíveis a cometer erros, porque estamos aprendendo. Sendo assim, castigo de Deus não existe. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau.